Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Pro Valéria e hoje é terça-feira, dia 17 de agosto de 2021. Vamos atualizar o nosso calendário? Não esqueça, observe como está o dia. Se você observa que está com sol, vamos pintar de amarelo, chuva azul e o dia nublado, nós vamos pintar de cinza, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar dos animais da Mata Atlântica que correm risco de. Agora nós vamos entender quais são os animais que correm risco de extinção e que estão na Mata Atlântica. Vamos lá, então? Antes de mais nada, eu gostaria de te explicar o que é Mata Atlântica. Mata Atlântica é essa floresta aí bem fechada que recebe esse nome porque se encontra próximo ao Oceano Atlântico. Para você entender melhor, pensa só, quando você vai para a praia, quem já foi para a praia, observe o caminho. Às vezes os adultos falam, nós vamos descer a serra. E aí, no caminho, na estrada, você vê essa mata fechada, verdinha, com árvores altas, não é mesmo? Até chegar lá na praia. Então, por toda a costa do nosso país, ou seja, nas regiões que são próximas ao mar, a floresta é chamada de Mata Atlântica e é uma floresta mais tropical, de clima mais ameno, onde tem bastante a presença de neblina, chuvas, e aqui, neste ambiente, é que convivem alguns animais que vamos ver na nossa aula de hoje. Então, como falado no slide anterior, as principais características da Mata Atlântica são a neblina constante na região da Serra do Mar. A Serra do Mar é bem pertinho da gente aqui, ó, quando a gente vai para Santos, para Praia Grande, para o Guarujá, a gente observa às vezes essa neblina dependendo do horário do dia. A fauna, que são os animais, tem uma grande diversidade de espécies de mamíferos. Lembra? Mamíferos são os animais que mamam, né? Anfíbios. Anfíbios são os animais que podem ficar tanto dentro quanto fora da água. Nós também podemos observar aves, insetos, peixes e répteis. Répteis, por exemplo, como os jacarés são répteis, as cobras são répteis, não é mesmo? As árvores de grande porte formam um microclima, ou seja, às vezes fora da floresta o clima está de um jeito, sol bonito, muito calor, e na floresta já é mais fresco, tem sombra por causa das árvores, já está um pouco mais úmido. A presença das árvores de médio e grande porte que formam uma floresta bem fechada. A gente, quando olha, quando a gente passa de carro, parece que a gente está vendo uns brócolis gigantes. Já pensou nisso? Eu sempre penso nisso quando eu estou indo para a praia. E no território da Mata Atlântica, que habita a maior parte da população brasileira. Então, hoje, onde nós moramos, é a nossa casa, há muitos e muitos anos atrás, era uma floresta, e essa floresta era a Mata Atlântica. Olha que interessante. Vamos continuar então? Eita, que bicho é esse? Esse é o jacaré de papo amarelo. Ele é um dos animais que correm risco de extinção e que habitam a região de Mata Atlântica, as regiões, corrigindo, de Mata Atlântica, né? Então, onde ele pode ser encontrado? Nas margens dos rios, brejos, mangues, riachos, lagos e lagoas. O seu tamanho aproximado é de 2,25 m a 2,70 m e pesam cerca de 45 a 80 quilos. A alimentação do jacaré é baseada em mamíferos, peixes, aves, répteis, crustáceos, insetos e moluscos, ou seja, ele é um animal carnívoro. E como que é a reprodução? Como que nascem os filhotinhos do jacaré? Ele é ovíparo, nascem ovos, né? Dos ovos nascem os filhotinhos do jacaré.
Esse animal em cativeiro, que é num ambiente fechado, como num zoológico ou em alguma reserva florestal, ele vive aproximadamente 50 anos. E uma curiosidade do jacaré de papo amarelo, eles são conhecidos por este nome porque na fase de acasalamento, ou seja, quando eles estão preparando para ter os seus filhotes, né? Colocar os ovos, eles ficam com a região do papo amarelado, que é essa região aqui, ó, amarelada. Eles também possuem um focinho largo, mais largo que os outros da sua espécie, né? Que é a espécie de todos os outros jacarés. Então, ele é conhecido por esse nome de jacaré papo amarelo. Vamos para o próximo animal? Ah, esse nós também vimos na aula de hoje. Esse bichinho com essa carinha pequenininha aqui, o mico-leão dourado. Mas diferente do jacaré, ele é um bichinho menor. Ele pesa menos que um pacote de açúcar. Ele pesa aproximadamente meio quilo. E o tamanho dele é mais ou menos, sabe a nossa régua? Se você tiver uma régua em casa, ele é um pouquinho menor que uma régua. Ele tem em torno de 24 centímetros. Ele é um animal onívoro, ou seja, ele come de tudo. E a reprodução, os filhotinhos nascem em média a cada 4 meses, mais ou menos, né? E nascem 2 filhotinhos. Ele é um animal mamífero. Em cativeiro, o mico-leão dourado, ele vive em torno de 22 anos. O jacaré vive mais do que ele. E também é maior e mais pesado. Vamos ao próximo animal? Nossa, parece um gato, mas não é, gente. Ele é muito bravo. É a jaguatirica. Também é um animal que habita as matas da floresta atlântica, da Mata Atlântica. Seu peso é em torno de 7 quilos, um pouco mais que um pacote de arroz grande, a 15 quilos. E o seu comprimento é de 72 centímetros, que seria mais ou menos mais um pouco que 2 réguas juntas, a 1,35 m. 1,35 m é mais ou menos o tamanho de uma criança de 6 anos. Como que acontece a reprodução desse bichinho? Ele leva um pouco menos de 3 meses, né? E nasce cerca de 4 filhotinhos numa única vez. Embora o mais comum sejam 2. As fêmeas ensinam tudo aos seus filhotes antes de deixá-los livres para caçar na natureza, né? Como se proteger dos predadores, como caçar. E a expectativa de vida da jaguatirica na natureza é de 10 anos. Ou seja, menos que o mico-leão e menos que o jacaré. Agora, no cativeiro, também a jaguatirica vive menos que o leão, que o mico-leão, desculpa, que é em torno de 18 anos, e menos que o jacaré, que é em torno de 50 anos. O mico-leão, corrigindo, 22 anos vive em cativeiro, não é, pessoal? Olha que papagaio mais lindo! E ele também é uma ave rara, né? É o papagaio da cara roxa. Gente, ele é um papagaio super colorido, lindo. E ontem, no vídeo de ontem, eu também expliquei para vocês que muitas vezes os caçadores caçam esse tipo de aves para colecionar, para vender para as pessoas prenderem em casa, né? Que a gente não pode ter um animal silvestre em casa. Ou então usar as penas desse bichinho lindo para fazer artesanato, fazer brincos. E aí é onde ocorre o risco de extinção dessa espécie, né? O papagaio também é levinho, ele pesa menos do que o mico-leão, 430 gramas. Isso dá menos do que, vamos lá, um pacote de açúcar ou um pacote de salgadinho grande. Pois é, mais ou menos. E ele
tem o tamanho um pouquinho maior que uma régua. O tamanho dele é de 36 centímetros. Ele é o menor dos animais que nós vimos até agora. Ele gosta de comer frutas, sementes, flores e néctar. Ele é um animal importante, portanto, herbívoro. A sua reprodução é feita no ninho, em ocos de árvores, em que a fêmea coloca cerca de 4 ovos e há registro que os filhotes deixam o ninho depois de 2 meses. A expectativa de vida desta ave é de aproximadamente 35 anos. Então, o papagaio de cara roxa vive mais que o mico-leão e mais que a jaguatirica em cativeiro. Então, pessoal, depois da nossa aula de hoje, segue a nossa atividade. Coloquei aqui a foto, dá por diferentes motivos, como, por exemplo, o desmatamento, as queimadas, a poluição e a própria ação do homem ao caçar e prender esses animais para usá-los em contrabando, que é a venda dos animais para colecionadores, para as pessoas que querem criar nas suas casas ou simplesmente para outros fins. E aí, depois desta aula de hoje, vamos lá. Nós temos algumas observações para fazer. Aqui a professora colocou informações dos animais. O mico-leão dourado, o peso do mico-leão dourado em torno de 540 gramas, então é menos de 1 quilo, metade de 1 quilo, um pouquinho mais que a metade de 1 quilo. Ele tem 24 centímetros e o tempo de vida dele é 22 anos em cativeiro. E vive em torno de 18 anos. O papagaio da cara roxa, ele tem 430 gramas aproximadamente de peso, 36 centímetros de tamanho, que é mais ou menos do tamanho de uma régua, e em cativeiro ele vive 35 anos aproximadamente. Já o jacaré de papo amarelo, ele pode pesar até 80 quilos, chegar até 2,70 metros, maior que um jogador de basquete, e vive em cativeiro aproximadamente 50 anos. Vamos observar as informações aqui. De acordo com essas informações que nós vimos, qual é o maior animal? Vamos lá ver então? Bom, lembra que eu falei que o mico-leão, ele tem menos que uma régua, o tamanho de uma régua, então ele não é. Assim como o papagaio também, tem aproximadamente o tamanho de uma régua escolar. Já a jaguatirica é do tamanho de uma criança de 6 anos, a maior, hein? E o jacaré tem o tamanho de um jogador de basquete. Qual será o maior? Ah, sim, aqui, ó. Já. Opa. Cá. Gente, desculpa a letra da prof ficar feia, que o mouse aqui não tá legal, viu? Jacaré. Muito bem. Esse é o nosso maior animal dos que observamos no dia de hoje. E ele é um animal carnívoro, herbívoro ou onívoro? Ele é carnívoro. Perfeito. Deixa eu colocar um acentinho aqui no nome do jacaré que a Pro esqueceu. E qual é o menor animal desses todos? Nós temos o papagaio com 36 centímetros e o mico-leão com 24 centímetros. Qual que é o menor número, o 2 ou o 3? Isso, o menor é o 2, né? Então, nós vamos escrever aqui, ó, que é o mico. Aí você escreve ele completo, tá? Que aqui no mouse tá travando um pouquinho. Eu vou ficar só como mico, mas o nome dele é mico-leão dourado. E o corpo dele, pela foto, como podemos observar que é coberto? É pelos, penas, carapaças ou escamas? Acertou quem falar que é pelos. O corpo do mico-leão é coberto de pelos. O animal com menor tempo de vida é? Isso! Se você falou a jaguatirica, ó,
Você acertou. Ele vive, em média, menos anos do que os outros animais que nós observamos na aula de hoje. Certo, pessoal? Eu estou escrevendo aqui devagarinho. E aí você pode completar a sua resposta. E na atividade de hoje, nós já fizemos juntinhos, tá? Para fechar, a jaguatirica é um mamífero, uma ave ou um réptil? Isso! A jaguatirica é um mamífero. Marque um X aqui. Fácil, né? Tenho certeza que você vai fazer tudo muito bonitinho aí na sua casa. Não precisa imprimir atividade se você não tiver. Só se você conseguir copiar, você copia as perguntinhas no caderno e responde. Pode mandar um áudio também. Ou então você pede para um adulto escrever para você, tá? Um super beijo. Se você tiver qualquer dúvida, procure a sua professora. Estamos aqui para ajudar. Até a próxima aula. Tchau!